E se eu te dissesse que um único invento foi responsável por espalhar ideias, provocar revoluções, derrubar poderes e criar o mundo moderno? Tudo começou no século XV, com uma prensa aparentemente simples, mas devastadoramente poderosa. Durante milhares de anos, o conhecimento humano esteve preso às mãos de poucos. Livros eram copiados à mão, letra por letra, em um processo lento, caro e extremamente limitado. O saber avançava devagar, quase em silêncio. Mas no coração da Europa medieval, uma invenção rompeu esse bloqueio histórico. A imprensa de tipos móveis transformou palavras em algo replicável, acessível e explosivo. Esse avanço não apenas mudou a forma de produzir livros, mas redefiniu a comunicação, a educação, a religião, a ciência e a política. Neste vídeo, você vai entender como surgiu a imprensa de Gutenberg, quem foi o homem por trás dessa criação e por que esse invento é considerado um dos maiores marcos da história da humanidade. Johannes Gutenberg nasceu por volta de 1400 na cidade de Mainz, em um período de grandes transformações sociais e econômicas. Filho de uma família ligada à metalurgia e à cunhagem de moedas, Gutenberg cresceu cercado por técnicas de precisão, moldes e ligas metálicas, conhecimentos que mais tarde seriam cruciais para a sua invenção. Diferente de reis ou cientistas famosos, Gutenberg viveu grande parte de sua vida endividado, trabalhando em segredo e enfrentando disputas legais. Ainda assim, sua obsessão era clara: criar um método eficiente para reproduzir textos em grande escala. Ele não buscava apenas imprimir, mas padronizar, acelerar e democratizar o acesso à informação. Antes da imprensa, os livros eram verdadeiros tesouros. Produzidos por monges copistas, podiam levar anos para ficar prontos. Um único erro exigia refazer páginas inteiras. O custo era tão alto que apenas igrejas, universidades e nobres tinham acesso ao conhecimento escrito. Isso limitava drasticamente a circulação de ideias. A alfabetização era rara e a informação controlada. Esse cenário criou o ambiente perfeito para uma ruptura. A Europa precisava de uma tecnologia que acompanhasse o crescimento das cidades, do comércio e das universidades. Gutenberg percebeu esse vazio histórico e decidiu preenchê-lo. A imprensa de Gutenberg não foi apenas uma máquina, mas um sistema completo. Ela combinava 4 elementos fundamentais: tipos móveis de metal, tinta à base de óleo, uma prensa mecânica inspirada em prensas de vinho e papel de boa qualidade. Os tipos móveis, pequenas letras de metal reutilizáveis, podiam ser organizados, desmontados e rearranjados para formar qualquer texto. Isso tornava o processo rápido, repetível e escalável. Pela primeira vez na história, era possível imprimir centenas de cópias praticamente idênticas de um mesmo livro. Era o nascimento da produção em massa da informação. A obra mais famosa impressa por Gutenberg foi a Bíblia de 42 linhas, hoje conhecida como Bíblia de Gutenberg. Produzida por volta de 1455, ela impressionava não apenas pelo conteúdo, mas pela qualidade estética. As letras imitavam a caligrafia manuscrita e muitas cópias ainda recebiam detalhes pintados à mão. Estima-se que cerca de 180 exemplares foram produzidos, um número impensável para a época. Essa Bíblia provou ao mundo que a impressão não era inferior aos manuscritos. Pelo contrário, era mais eficiente, confiável e revolucionária. Após Gutenberg, a imprensa se espalhou rapidamente pela Europa. Em poucas décadas, cidades como Veneza, Paris e Londres tornaram-se centros editoriais. Livros científicos, filosóficos, literários e religiosos passaram a circular livremente. A informação ganhou velocidade, ideias passaram a cruzar fronteiras, o conhecimento deixou de ser estático e tornou-se dinâmico, debatido, contestado e ampliado. A imprensa de Gutenberg foi essencial para a Reforma Protestante. Textos de Martinho Lutero circularam rapidamente, desafiando a autoridade da Igreja Católica. Na ciência, obras de Copérnico, Galileu e Newton puderam ser reproduzidas e analisadas por outros estudiosos. A ciência moderna nasceu impressa. Apesar de sua criação monumental, Gutenberg morreu em 1468, sem fama ou fortuna. Envolvido em dívidas e processos, ele jamais imaginou que sua invenção moldaria séculos de história. Seu legado, entretanto, sobreviveu, silencioso, impresso e eterno.
A imprensa de Gutenberg é o ancestral direto dos jornais, das editoras, da educação em massa e até da internet. Assim como hoje compartilhamos ideias online, no século XV a impressão foi o primeiro viral da história. Mudou tudo. Sem a imprensa, não haveria iluminismo, revolução científica ou educação universal. Ela deu voz ao pensamento humano e multiplicou o poder das ideias. Foi mais que uma máquina, foi um catalisador da civilização. Hoje, cada texto digital carrega o DNA da invenção de Gutenberg. Cada palavra publicada, curtida ou compartilhada é herdeira direta daquela prensa de madeira do século XV. A imprensa de Gutenberg não apenas mudou o passado, mas construiu o presente. Se você gosta de descobrir as invenções que moldaram o mundo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, a história ganha voz.